Boa noite, professor Felipe. Boa noite. Consegue me ver e me ouvir bem? Sim, Maravilha. estou te ouvindo bem. A tua imagem travou, já destravou agora. Ok, te ouço Ah, bem, tranquilo. E aí, professor, seja muito bem-vindo. Finalmente, né? deu certo, né? Conseguimos compatibilizar as Finalmente agendas. conseguimos. Professor, acho que já está no horário, podemos começar, né? Podemos começar então? Consegue me ouvir bem aí? Professor? Consigo. Está me ouvindo? Sim, estou aqui. Estou te ouvindo muito bem. Ótimo. Então vamos começar, né? Acho que já Vamos, sim. as pessoas já entraram aí. Bem, então vamos lá. Hoje, no nosso aglomerando ideias na pandemia, excepcionalmente semana passada nós não tivemos nenhuma live, mas hoje estamos retornando com o professor Felipe Tolentino. O professor Felipe, ele é advogado, é professor censur, bacharel em Direito pela UFG, especialista em Direito Penal e Criminologia e mestre em Direitos Humanos pela UFG. O tema que será tratado pelo professor Felipe, um tema muito interessante, um tema é, realmente fascinante, porque nós temos hoje no Brasil algumas situações de crise que não são novas, né, que não são situações que se estabeleceram agora. É equivocado entender que algumas dessas situações são situações recentes, são situações já bem antigas da nossa história, mas que nunca foram tratadas com o devido respeito, com o devido aprofundamento. Né? São temas que foram sempre jogados para baixo do tapete, né? Para debaixo do tapete, sempre foram esquecidos ou relegados a um plano secundário, né? Se colocando aquele tema como normalmente como um subtema dentro de uma outra questão. E nas últimas décadas nós vemos que algumas temáticas vêm sendo discutidas com mais frequência, com mais constância. Alguns temas que antes ninguém ousava mencionar, ninguém ousava tratar, e hoje a gente já trata, né, de temas como a violência contra a mulher, a necropolítica, né, a questão da, da privacidade, da honra, da imagem, de várias questões que mesmo tendo de certa forma ocorrido uma inovação com a Constituição de 1988, a gente vê que alguns desses temas, mesmo passados aí, né, 12, 33 anos da nossa Constituição, nós temos ainda muita coisa por aprender e muita coisa por explorar, por solucionar. E aí o professor Felipe vem com o tema Sistema Penal e População Carcerária, Seletividade e Racionalidade. Professor, estou ansioso para ouvi-lo. Finalizei a minha apresentação. Seja muito bem-vindo mais uma vez e lhe desejo, né, o êxito que eu sei que terá nessa sua exposição. E aí nós vamos conversando, nós vamos, né, batendo um papo sobre esse tema, mas acredito que você falará bem mais do que eu, porque eu estou também ávido para, né, ouvir aí o que você tem para falar. Então, professor, mais uma vez, seja muito bem-vindo, a palavra é sua. Muito obrigado, professor. Muito obrigado pela apresentação, pela introdução. É um prazer para mim poder estar aqui falando com tantas pessoas diferentes, né? Poder compartilhar aqui também um pouco do sotaque, o sotaque goiano, né? Poder trabalhar aqui com vocês todas essas perspectivas que eu venho trabalhando ao longo da minha jovem e curta jornada na academia. Antes, eu acho que é necessário contextualizar quem fala, né? Como o senhor bem explicou, eu sou mestre em Direitos Humanos, sou advogado, sou professor da Faculdade Censo, né? Sou ex-professor da Universidade Estadual de Goiás e sou também ex-agente prisional. Então, o que surge para eu pesquisar essa matéria, na verdade, é muito mais uma curiosidade, né, do que uma preocupação, e que se torna uma preocupação quanto mais eu me aprofundo nessa temática. E eu quero começar a minha explicação justamente por um ponto que o senhor bem tocou. Essa não é uma situação nova. E muito mais do que não ser uma situação recente, não ser um contexto novo, jovem,
é um contexto que nos persegue desde o início da nossa história, né? O Brasil ele surge, né, como um puxadinho ali de Portugal, antes da Constituição de 1824 e até o Código Criminal de 1831, nós somos um puxadinho, né? Nós seguimos o livro das ordenações filipinas, né? Então, o livro 5 das ordenações filipinas é exatamente o livro que tutelou a nossa matéria penal, né, de processo penal e de direito penal material. Na época não havia essa divisão, até o nosso primeiro código, que não é um código penal, e sim um código criminal de 1831. Só que com a Constituição de 1824 e com o Código Criminal de 1831, a gente aboliu, por assim dizer, os castigos físicos, né? Nós superamos essa ideia de castigos físicos, mas só para a população branca, né? A população negra continuava submetida à justiça privada, né? A população negra continuava submetida à escravatura, à justiça privada, à aplicação de penas e castigos físicos. Somente em 1891 é que o Brasil resolve acabar com, ou pelo menos teoricamente, extinguir os castigos físicos e as penas cruéis. E de lá para cá a gente vem desenvolvendo essa teoria. Só que o Brasil ele escolheu o caminho que a Europa e que os Estados Unidos, né, e principalmente aí a gente tem a influência dos irmãos Bentham, que foram considerados grandes humanistas, com viés humanitário, que vinham lá daquela escola sanitarista, né, positivismo sanitarista, as prisões clínicas, os manicômios judiciais, tem toda a sua origem nesse movimento, né? E quando a gente faz essa transição muito desordenada. Por quê? Porque a gente pega um modelo que não se adequa a nós. A gente pega um modelo que não se adequa à nossa realidade. Então, nós começamos errado. E como nós começamos errado, não haveria de dar certo. Nós caminhamos, nós continuamos seguindo esse caminho errado, né? Então, nós começamos ali a criar um panótipo, que é a primeira casa de detenção lá do Rio de Janeiro, que é criada no prédio do Senado. Então, nós pegamos um prédio do Senado, transformamos numa cadeia, começamos a tentar transformar ela no panótipo, o nosso recurso acaba. Porque a ideia era criar 1000 celas na forma do panótipo com uma torre central. Mas nós não tínhamos recurso para isso. Nós éramos recém-saqueados de Portugal. Nosso ouro tinha todo ido embora, nossa prata tinha toda ido embora, e nós não éramos bem vistos na comunidade internacional para contrair empréstimos. Por quê? Porque ainda não éramos confiáveis, éramos uma nação jovem, recém-independente. Então nós começamos errado. E esse sistema, embora pareça simples dizer que ele começou errado, mas que é fácil reformar, ele vem passando por reformas. O nosso sistema penal ele passou por diversas reformas, mas uma coisa não mudou. A pena de prisão como centro do nosso sistema jurídico penal. A pena de prisão ela se tornou a central, talvez, muitas das vezes, considerada a única saída para a criminalidade, a única saída para todas as resoluções dos problemas criminais que nós tivemos. E essa pena de prisão no centro do ordenamento jurídico penal, ela nos traz uma série de problemas. E o primeiro problema é de caráter lógico, professor. Qual que é esse problema de caráter lógico? Nós estamos tão habituados com essa história da prisão como centro do ordenamento jurídico, para nós é tão lógico que nós não conseguimos pensar em outra coisa. Nós não conseguimos pensar em outra possibilidade. Por quê? Porque nós nascemos vendo que a prisão, você cometeu um crime, você tem que ir por uma pena. Essa é a lógica, que a gente chama de racionalidade penal. Crime, crime, pena, pena, prisão. Né? Crime, crime, pena, pena, prisão. Essa é a lógica. E nós não conseguimos pensar na despenalização, na ressocialização em diversos outros institutos. Ao contrário, a gente pensa no recrudescimento. Como eu faço para que essa pena seja pior? Como eu faço para que essa pena possa ser imposta de uma maneira mais drástica? Como eu faço para tornar essa pena mais desumana? Como eu faço para poder matar quem está preso? Como eu faço para poder matar quem cometeu um crime? Eu mato antes do processo? Porque aí execução sumária não vai ter ninguém ali para intervir. Não vai ter Ministério Público supervisionando, não vai ter advogado, não vai ter defensoria pública. Beleza, eu mato antes do processo. Ou eu mato depois do processo? A pena de morte é proibida pela Constituição Federal. Não, então eu mato quando ele estiver lá dentro da cadeia. Eu coloco ele numa condição insalubre, não dou alimentação, proíbo as visitas. Pouca gente se dá conta, mas desde o início da pandemia,
a nossa população carcerária não recebe visitas. Então, ou eu mato pela solidão, pela depressão, pelas doenças mentais, né, da pessoa que está sozinha, abandonada, que não tem contato com seus familiares, ou eu mato pelas condições insalubres de custódia, né, a superpopulação. Então, essa lógica do sistema penal, ela vai nos contaminando durante muito tempo, né? Ela vai nos contaminando, então, desde os nossos primórdios. E a gente faz essa evolução que, teoricamente, era muito humana, muito bacana, de abandonar os castigos físicos, as penas cruéis e passar para a pena de prisão. Mas agora a gente tem uma pena de prisão que é aplicada em conjunto com essas penas cruéis. Agora a gente tem uma pena de... Exatamente, a gente tem uma pena de prisão que a gente mudou a forma de executar. Antes o cara ia para a prisão para esperar o castigo físico. Agora ele vai para a prisão para sofrer os castigos físicos enquanto ele estiver lá dentro. Então, essa lógica penal, que a gente chama de racionalidade penal moderna, ela vem nos contaminando desde os nossos primórdios, né? Ela vem nos contaminando desde o início da nossa história. E justamente por a gente estar contaminado, nós passamos a, inclusive, tentar garantir direitos através da racionalidade penal. Então, uma das críticas que a racionalidade penal sofre, principalmente Álvaro Pires, no livro dele, que chama, inclusive, A Racionalidade Penal Moderna, ele vai falar o seguinte, ele vai falar, ó, nós passamos a erguer pautas de direitos humanos, de proteção a grupos vulneráveis através da criminalização. Eu passo, então, a buscar proteger grupos vulneráveis pela criação de tipos penais e não pela criação de políticas públicas de proteção, de acolhimento, de aceitação, de conscientização populacional. Não, eu crio o tipo penal da violência doméstica, né? Eu agravo as penas de feminicídio, mas eu não combato, de fato, o machismo estrutural. Eu tenho o racismo como crime inafiançável, insuscetível de graça, anistia, mas eu não crio políticas de combate ao racismo estrutural. Se me permite, professor, Claro. Desculpa, não há nenhum projeto, quer dizer, muitas vezes até no discurso isso acontece, mas na prática a gente não verifica que existam projetos efetivos voltados para a educação, porque seria muito mais interessante educar as pessoas no sentido de evitar esses comportamentos, evitar o racismo, esse racismo estrutural que nós temos, o machismo, criar uma cultura na sociedade que seja contrária ao talião, porque a gente costuma estudar e costuma expor o talião como uma característica das sociedades antigas, como uma característica do direito antigo, mas a gente percebe que isso ainda é muito forte, muito presente em todas as sociedades, praticamente. Agora, em algumas, isso é bem mais grave, é muito mais forte, como acontece aqui. Então, são alguns, na sua fala aí, eu estava lembrando aqui dessa questão, de que nós nunca superamos o talião, em primeiro lugar, e, no meu entendimento, não sei se você concorda, mas que nós nunca conseguiremos vencer essa situação se não houver todo um processo educacional e que não precisa ser um processo que precisa ser trabalhado ainda com crianças, com adolescentes, no ensino fundamental, no ensino médio, mas precisa haver um projeto em que a educação passe a nortear essas condutas, passe a orientar para que as pessoas elas possam, porque sem isso nós não vamos conseguir, não vai ser através de novas tipificações, através da criação de novos tipos penais que nós vamos conseguir fazer com que a população haja de uma outra maneira. O que é que você acha quanto a isso? Você concorda? Então, você discorda? eu concordo plenamente. E eu Uhum. acrescentaria mais um fator. Além, é claro, né? Porque quando a gente fala, tem que educar, tem que conscientizar, muita gente, principalmente as pessoas mais apegadas ao sistema penal, mais apegadas à ideia da punição, vai falar assim, e quem tá cometendo vai ficar impune? Quem depois que passar por todo esse sistema e continuar cometendo esse tipo de delito?
vai continuar impune, mas a gente esquece que existem, é justamente para fugir dessa racionalidade. A gente esquece que existem outras medidas constritivas, existe indenização, existe inaptidão para assumir cargos públicos, a OAB não aceita mais advogado que tenha processo de violência doméstica. Então nós temos outras formas, que não a criminalização, a pena de prisão, o processo penal, para poder construir um sistema de proteção. Então, a minha crítica, ela não vai só do ponto de vista que não tem que haver crime, mas sim, ou que não tenha que haver punições, né, para a gente não assustar as pessoas mais apegadas, mas sim que existem outras formas de criar uma rede de proteção. A rede de proteção não necessariamente culmina na tipificação penal. Tanto que o Jean Willis, que é um cara que é professor da UFBA, né, deputado federal, quando o STF votou pela criminalização da homofobia, ele foi contra. Ele foi contra. Ele falou, é o grupo que eu represento no Congresso, mas eu sou contra a criminalização da homofobia. Porque, para mim, não é este o caminho que nós precisamos. Não é este o caminho que é o caminho mais humanista a ser seguido, por assim dizer. Então, para ele, não era por aí. Para ele, não é por esse caminho, e eu tendo a concordar. E aí, diante dessa lógica toda, o nosso produto não podia ser outro, né? Prisões superlotadas, uma massa carcerária gigantesca, abissal, né, que a gente nunca esteve preparado para abraçar. Então, se a gente pensar, não existe outra política pública voltada para atender uma população tão grande. Não existe nenhuma outra política pública que seja preparada para uniformizar uma massa, né, populacional tão grande. Hoje nós temos 908 mil presos e mais 1.300.000 mandatos de prisão em aberto. Ou seja, se a gente for juntar entre pessoas presas e que deveriam estar presas, a gente tem 2.200.000 pessoas no Brasil. Então, 2.200.000 pessoas é dizer que somente 12 cidades no Brasil têm uma população superior à população carcerária. Nós temos capitais que não têm uma população do tamanho da nossa população carcerária. Vila Velha, Rio Branco, no Acre, João Pessoa, Natal, não tem a população de uma população carcerária. Elas não abrangem. Então, é você imaginar, realmente, é você fazer um exercício de imaginação, né, para a gente não ficar só no abstrato, e imagine todo mundo de Natal preso. Imagine todo mundo de Natal encarcerado. É isso, o Brasil é isso hoje. Hoje nós temos essa massa carcerária. E pensando nisso, professor, no meu mestrado, eu me propus a pensar quais eram as repercussões desse sistema, né? E principalmente, de que maneira que esse sistema é povoado. Como que a gente povoa esse sistema? Porque esse sistema está cheio de pessoas, mas ele não é heterogêneo. Apesar dele estar cheio de pessoas, ele não é heterogêneo, ele é homogêneo. Ele é homogêneo com relação à cor, ele é homogêneo com relação à classe social. E ele também não é homogêneo. Nós temos 2.000 tipos penais no Brasil. 2.000. 1.900 e um pouquinho. Nós temos um crime que sozinho dá conta de 32% da população carcerária, que é o crime de tráfico de drogas. Então, quando eu falo sobre uma política criminal, de criação de tipos penais, que ela é inefetiva, isso significa duas coisas, basicamente. Eu estou dizendo que não adianta eu ter vários tipos penais, porque só alguns são de fato combatidos, ou seja, o Estado ele vira a sua força policial, a sua estrutura penal, a sua estrutura administrativa para combater alguns tipos penais. Sim. E também não adianta porque, ainda que essa pessoa que cometeu esse crime venha a ser punida, ela não vai sair lá de dentro melhor do que ela entrou. Então, muitas das vezes a gente se indigna com alguém que saiu na audiência de custódia, muitas das vezes a gente se indigna com alguém que foi absolvido no tribunal do júri, alguém que a mídia já trouxe pra gente todas as provas que ela é culpada, e essa pessoa foi liberada. E se a mídia falou que essas provas existem, quem somos nós, né, para discordar? O que a mídia falou é verdade. Então a mídia disse que aquela pessoa matou outra pessoa, então ela merecia estar presa.
A mídia disse que aquela pessoa roubou, ela merecia estar presa. Eu não preciso analisar o processo para saber. Né? Então, esse é o grande imaginário que nós temos. É o imaginário de que se a mídia disse, se a maioria das pessoas disseram, é verdade. Essa pessoa não sabe. Mas. Sim. Não, pode terminar, pode concluir, professor. Para eu concluir, mas eu não vejo tanta indignação quando, por exemplo, você vê uma pessoa que ficou presa 13 anos no sistema cujas funções eram cumprir as determinações da sentença condenatória, ressocializar e prevenir. A pessoa ficou 13 anos presa e não foi alfabetizada. Ela entrou no sistema prisional e ficou 13 anos dentro dele e saiu analfabeta. Então, qual é o nível de ressocialização que eu estou aplicando? E isso não questiona. Porque se a gente pegar os liberais, principalmente, professor, eles vão falar que a população carcerária tem que pagar, tem que trabalhar para pagar suas próprias contas. Mas eles não se indignam com ver alguém que ficou 13 anos dentro de um sistema pago com o nosso dinheiro, já que é assim que eles gostam de pensar, pago com o nosso dinheiro, que lá dentro tem servidores pagos com o nosso dinheiro, e ele saiu de lá de dentro analfabeto. Ou seja, é um sistema que eu pago caro e não funciona. Então, e saem piores do que entram. Saem muito piores. Então, de fato, é um problema que nós temos que enfrentar, né? Eu estava vendo hoje à tarde, fiquei indignado com a fala de um senador na CPI, durante a fala da Franciele, né, que foi exonerada ontem, né, pediu exoneração, pediu para sair do cargo, do PNI, Programa Nacional de Imunização, e aí um determinado senador perguntou, né, dentro dos questionamentos que foram feitos, surgiu a decisão do coronel Elcio Franco de modificar a prioridade, né? E aí retirar os presidiários da prioridade, né? de não atingir os presidiários com a vacinação. E aí um senador, fez uma crítica, né? Fez o questionamento e, né, continuou após a resposta fazendo uma crítica a isso. E um senador governista ficou indignado. Disse que não tem que se preocupar com o presidiário, né? Que presidiário não tem que se preocupar com a sociedade. Quer dizer, existe uma parcela da sociedade, infelizmente, e mais lamentavelmente ainda, esses monstros, essas coisas abomináveis, estão no Congresso, né, alguns deles, né? E aí a gente vê coisas desse tipo, né? Um legislador dizendo que não tem que se preocupar com o presidiário, né? Eles já estão... A fala foi tão imbecil, do imbecil, ele disse assim, eles já estão em isolamento, eles já estão isolados, não tem perigo de contrair. Quer dizer, é uma coisa assim tão absurda, a forma como a gente sabe que tem pessoas que estão no sistema penal, no sistema presidiário, que cometeram crimes monstruosos. Nós sabemos disso, né? Todos nós sabemos disso. Qualquer pessoa que conheça minimamente a situação social do país sabe disso. Pessoas que cometem crimes com requintes de crueldade, de frieza e tal. Mas quantos não estão fora dos presídios e tiveram esse mesmo tipo de comportamento, né? Porque aí tem a questão social que diferencia, né? E aí nós temos as prisões equivocadas. Quantas pessoas não são presas diariamente no país sem terem cometido crime nenhum? No Rio de Janeiro é uma coisa diária, cotidiana, dezenas de pessoas serem presas sem terem cometido crime nenhum, porque alguém foi na delegacia, viu uma foto, que é um absurdo isso, aí olha para a foto, foi esse aqui. E a pessoa estava trabalhando, a pessoa não tinha nenhum envolvimento com aquela situação e vai para a cadeia e pode passar por algum tipo de violência lá na cadeia, pode ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos e depois ao sair, né, com certeza sairá de uma forma pior do que daquela que entrou, né? Porque ele entrou como alguém que não cometeu um crime, alguém que foi levado para ali sendo inocente, e de repente ele pode cometer algum crime lá dentro, até para se defender,
né? Ele pode, para sobreviver, ter que se envolver com algum tipo de atividade criminosa. Então, a situação ela precisa ser debatida, precisa ser enfrentada, precisa ser discutida com muito mais eficácia e com muito mais constância do que vem acontecendo, né? Exatamente, professor. Inclusive, esse senador que o senhor cita, ele é um senador que se vende como especialista em segurança pública. Né? Antes de ser senador, ele dava palestras, ele morava nos Estados Unidos, e ele dava palestras pelo YouTube sobre segurança pública, armamento, esse tipo de coisa que a gente está acostumado. Né? Sim. Ele fazia vídeos com os fuzis que ele conseguia adquirir nos Estados Unidos, que é a grande liberdade lá de comprar armamentos e que o Brasil precisava se tornar, ser igual. E o que ele diz é tão absurdo, é tão idiota, que ele se esquece das pessoas que teoricamente ele defende. Porque, segundo ele está ali para representar a classe dos trabalhadores da segurança pública, dos policiais, Sim. dos militares, da polícia penal, que é quem faz a custódia dos presos. Ele se esquece que a polícia penal, todos os dias, ela está naquele mesmo presídio, inserido no mesmo sistema, com as mesmas condições que os presidiários. Então, por exemplo, quando a gente prisional, eu trabalhava um dia e folgava 3. Significava que um quarto do meu tempo, no mínimo, eu estava submetido às mesmas condições que a população carcerária. Comendo a mesma comida, me abrigando no mesmo tipo de ambiente, né? Sujeito aos mesmos tipos de doença e de enfermidades. E ele se esquece disso. E esse servidor do sistema penal sai de lá e vai para sua casa com a sua família. Então ele se esquece disso. Ele se esquece que não imunizar a população carcerária é tornar justamente as pessoas que ele defende mais suscetíveis ao vírus. Não, mas eu mandei vacinar todos os servidores da segurança pública. Mas esses servidores não têm família, não têm filho, não têm pai, não têm mãe. Essas pessoas não foram vacinadas com prioridade como os servidores da segurança pública. Então, você torna suscetível todas as pessoas que circundam o meio, a família, os amigos daquele servidor, que teoricamente você foi eleito com a pauta para proteger, para garantir salários, para fazer a emenda que transformava o agente prisional em policial penal. Você tá vulnerabilizando as pessoas que teoricamente você defende por uma idiotice, por não pensar justamente, né, por não pensar sobre os fatos que coloca. Por outro lado, quando a gente fala também sobre essa prisão de inocentes, eu gosto de usar alguns casos emblemáticos, não para dizer que eles são regras, mas para ilustrar. Nós tivemos recentemente no Maranhão uma pessoa que ficou presa 16 anos. E ela ficava presa 16 anos e falava com a Defensoria Pública, falava com os advogados que visitavam o presídio e ninguém conseguia soltar. Até que um dia, um dos juízes e dos promotores que lá estavam fizeram uma visita no presídio, junto com a Comissão de Direitos Humanos da OAB. E aí pegaram o nome desse presidiário. O que se descobriu é que ninguém nunca conseguiu soltar esse preso porque ele sequer tinha processo. Tinha 16 anos que ele estava preso sem ter processo. Sem processo criminal. Então imagine, essas pessoas que estão submetidas a esse ambiente, e isso ilustra muito bem, elas são pessoas que não têm voz, que não têm vez, que não têm fala, que não existe um deputado eleito para proteger a população carcerária. Não existe. Tanto que elas têm o seu direito político suspenso no curso de execução penal. Então essas pessoas são de fato vulnerabilizadas. E a gente precisa entender isso não do ponto de vista só social, não só do ponto de vista social, de pensar se essas pessoas merecem ou não merecem, se aquilo aconteceu ou não aconteceu, mas pensar do ponto de vista civilizatório. Hoje o nosso sistema penal, do ponto de vista civilizatório, ele agrega em quê? Qual é o regime disciplinar ao qual nós submetemos? Ele me traz qual ganho? Né? Ele é um sistema caro e o que ele me proporciona? Ele não ressocializa, ele não previne, né? Nunca se prendeu tanto no Brasil. Ao mesmo tempo, nunca tivemos uma criminalidade tão alta. Então, ele previne, qual que é? Ele está seguindo as funções constitucionais dele? Então, do ponto de vista civilizatório, é um sistema que não tem razão de existir.
quando eu coloco esse sistema do ponto de vista racional, não do ponto de vista das paixões, né, da vingança, do sistema vingantista penal, quando eu penso do ponto de vista racional, é um sistema que precisa ser repensado com urgência. E quando a gente fala em repensar o sistema penal, nós não podemos, né, repensá-lo sob a própria ótica penal. Então nós precisamos, né, e aí eu chego na conclusão da minha dissertação, é que nós não podemos repensar essa estrutura ou pensar na reforma dessa estrutura seguindo a mesma lógica. Fulano cometeu um crime e tem que cumprir uma pena. Fulano cometeu... Não. Eu preciso pensar de uma lógica multifacetária, de quais são os percursos de proteção social que eu preciso seguir antes de apelar para aquilo que, teoricamente, é a minha última ratio, que é a pena de prisão. Mas que, em contrapartida, eu tenho 70%, 67% dos presos no Brasil são presos provisórios. Então, eu estou tornando regra o que era exceção. Uma coisa que assim, eu acho bem interessante assim, a gente nunca esquecer, pelo menos a gente começar a atentar para isso, é que o fato de uma sociedade que defende a manutenção desse sistema, a sociedade que defende a continuidade desse sistema, alegando que aquelas pessoas são selvagens, que aquelas pessoas são monstruosas, que aquelas pessoas merecem aquele tipo de tratamento, elas estão sendo tão selvagens e tão monstruosas quanto. A sociedade que não defende, que não busca uma ressocialização, um processo de humanização, um processo civilizatório, é uma sociedade tão repreensível quanto aqueles indivíduos que dela são isolados, aqueles indivíduos que são colocados dentro de jaulas superlotadas, né? Então, a selvageria, ela é constantemente apresentada a partir de algumas posturas que são adotadas na sociedade. Porque é muito comum, eu lembro quando eu entrei no curso de Direito, antes de você nascer, muito tempo atrás, quando eu entrei no curso de Direito, eu tinha uma visão, eu era contrário, aliás, não, quando eu comecei a lecionar, que também faz bastante tempo já, eu era contrário eu era favorável à redução da maioridade criminal. Eu lembro bem que nos meus primeiros anos como professor em curso de Direito, eu fui professor de Direito da Criança e Adolescente, fui professor de Direito Penal e tudo, e aí eu me posicionava de forma favorável à redução da maioridade penal, para 16, para 14 anos e tal. Mas aquele meu posicionamento era fruto de ignorância. Da mesma forma que alguns posicionamentos meus com relação à questão carcerária eram decorrentes de falta de leitura. A partir do momento que a gente vai se aprofundando, a partir do momento que você vai se aprofundando na sociologia jurídica, na filosofia jurídica, na antropologia, né, na própria introdução ao direito, a teoria geral do direito, apesar do cunho extremamente positivista de alguns autores, mas a gente tem também autores que fogem desse perfil. Quanto mais a gente vai lendo e vai se aprofundando, no próprio direito constitucional também, a gente vai percebendo que esse ponto de vista defendido anteriormente, esse ponto de vista da redução da maioridade criminal, de penas mais rigorosas, etc., ele é preconceituoso, ele é discriminatório e ele decorre da ignorância. E aí a maior parte das pessoas, da sociedade, costuma enxergar apenas a questão do crime, né? Enxerga ali o crime, houve o crime e tal, esse indivíduo foi acusado, não quer saber o que a sociedade, a maior parte das vezes, quer é um acusado, né? Ela não quer saber se é culpado ou inocente, né? Ela se sente, muitas pessoas, mesmo que não admitam, mas a gente percebe o comportamento de algumas pessoas, passa a ideia de que elas se sentem bem melhor se houver alguém a ser acusado, mesmo que seja inocente, do que não acusar ninguém. É uma cobrança constante ali da sociedade. Acha um culpado. E muitas vezes o culpado não é o verdadeiro culpado. E aí ele é inserido num sistema
do qual ele não faz parte e que ele nunca fez nada para fazer parte daquele sistema, e passa anos, às vezes décadas, e quando sai de lá, é quase impossível ele sair de lá melhor do que ele entrou, dentro da nossa realidade, nosso processo. Então, são questões sociais, professor Felipe, muito graves, muito sérias, e que, assim, para nós que temos um perfil humanista, eu acredito que gere muito mais preocupação para quem é meramente positivista. O positivista não se preocupa com isso. Ele O não se preocupa positivista se se a lei é justa. preocupa, é típico, ilícito, culpável, teve os três Exato. elementos, então tá justa a pena. Exato. E aí a gente, né, se depara com essas situações, se sente, de certa forma, impotente para resolver, para solucionar, porque nós temos, você falou, eu falei o exemplo lá do senador, até lembrei do nome dele, mas me recuso a falar, não cabe aqui, né, não cabe sujar a nossa live citando aquele nome, Sim. mas assim, quando é, a gente percebe, uma coisa que você falou aí, não diretamente, mas na sua fala, ninguém faz campanha política voltada para a população carcerária. Ninguém vai para um palanque dizer que, se eleito, resolverá ou tentará minimizar os efeitos danosos, desastrosos da questão dos presídios brasileiros, da condição dos presos, especificamente, porque ele vai perder voto. Então, a sociedade vai ter sempre alguém ali que vai dizer, não, esse cara é defensor de bandido e tal. Então, tem todo um processo que agrava ainda mais E tudo aí o isso que senhor nós estamos toca num sistema, ouvindo aqui. num ponto que é fundamental para a gente, né? Que é justamente o populismo penal. O populismo penal é quando a classe política, ela vislumbrando essa nova identidade de seus eleitores, né? Do Uhum. punitivismo exacerbado, alimentado pelos programas de TV, né? Sim. Do Datena e de outros aí do E meio-dia, outros. quando ele enxerga essa mudança da identidade dos seus eleitores, ele passa a investir. Então, você vê vereador que não tem competência para alterar a lei penal, falando, eu vou trabalhar e punir a criminalidade. Qualquer pessoa com o mínimo de informação sabe, peraí, mas vereador não faz lei penal. Lei penal é competência exclusiva da União. Não Exato. faz. Mas ele se elege como combatente da corrupção, como uma pessoa que vai encrudescer o sistema penal. E isso tem muito a ver, o populismo penal, que é essa absorção da pauta penal pela classe política, ele está muito atrelado ao que a gente chama de criminologia midiática. Né? E a criminologia midiática é justamente isso, é a abordagem da coisa penal, a abordagem do cotidiano criminal, daquilo que teoricamente não faz parte da vida, ou muito teoricamente, viu, professor? Não deveria fazer Sim. parte da vida da maioria de nós, e apresentar isso sob uma perspectiva sensacionalista. Então, essa Sim. criminologia midiática, ela está intimamente ligada ao populismo penal e a essa nova identidade populacional que a gente passa. Né? Aqui em Goiás nós tivemos agora um episódio que é muito triste sobre diversos aspectos, né? Sobre o aspecto criminológico, é claro, sobre o aspecto humanístico também, sobre o aspecto de uma história de morte e assassinato, que é uma história muito triste, que a gente não quer que isso seja algo que esteja presente no nosso cotidiano. E justamente esse número de coberturas midiáticas prejudicou, né, tanto a ação policial quanto o correto entendimento do caso. Então, a criminologia midiática ela tem que ser combatida. E como que ela vai ser combatida? Ela vai ser combatida pelo que a gente chama de criminologia clínica. O que é essa criminologia clínica? A criminologia clínica, a gente pode chamar ela de criminologia da prevenção. É quando eu passo, né, a divulgar ou a difundir um conhecimento que foge dessa lógica populista penal. Então, o direito penal ele deixa de ser entendido como um ramo que é obrigado a implicar uma pena e passa a ser entendido como um limitador do poder punitivo estatal. Então, o direito penal ele passa a ser entendido como um semáforo. Essa é a metáfora que a gente pode usar. Ele vai saber se o poder punitivo implicado ele é mais ou ele é menos irracional.
Não temos nada diferente disso, infelizmente. Ou ele é mais ou ele é menos irracional. Peraí, eu tenho um rapaz que fumou um baseado, sentado na praça. Opa, peraí, né? Sinal vermelho. Não vou aplicar o meu poder punitivo com tanta força, com tanto empenho. Não. Agora, um cara que agrediu a esposa, que já é reincidente, que faz isso várias vezes. Não, peraí, sinal amarelo. Preciso olhar isso aqui com atenção. Precisa olhar isso aqui com atenção. Não, é um cara que é reincidente, organização criminosa, tal. Não, peraí, agora é sinal verde. Agora eu vou aplicar o meu poder punitivo com as armas que eu tenho. Então, o direito penal ele tem que deixar de ser entendido como um ramo do direito que obrigatoriamente incide uma pena, como um ramo do direito que limita o poder punitivo. E aí, por que chama criminologia clínica, ou criminologia cautelar, ou criminologia preventiva? Porque ela previne uma única coisa. Poder punitivo, em todos os momentos da história que nós tivemos o poder punitivo sem limitação, nós culminamos em momentos de genocídio. Nazismo, ditadura militar, vamos voltar mais, escravidão. Se a gente voltar ao longo da nossa história, a gente vai ver que em diversos momentos em que o poder punitivo ele não encontrou limitações, nós tivemos genocídio, nós tivemos momentos terríveis da nossa história. Então é isso. Sim. A criminologia cautelar, ela é para evitar o genocídio. E ela evita o genocídio através da limitação da aplicação do poder punitivo. Um poder punitivo mais ou menos irracional. Poder punitivo racional, e para nós que acreditamos em direitos humanos, e para nós que acreditamos em direitos no ser humano, de maneira geral, não só nos direitos humanos, mas em seres humanos, ele não existe. Né? E criou-se toda uma visão equivocada sobre o que vem a ser direitos humanos. Né? Isso é uma coisa que há décadas eu vejo isso nos meus alunos, às vezes até em alguns colegas, em pessoas que não são, né, do direito também, que são leigas, mas que têm outra formação superior, como médicos, engenheiros, enfim, que colocam assim, o que há de pior na humanidade hoje é essa história de direitos humanos. É uma coisa tão absurda, porque se procura criar a ideia de que defender a ideia sem conhecimento, a pessoa não tem conhecimento, nunca leu nada sobre direitos humanos, mas aquela ideia de que direitos humanos é aquela coisa usada para defender presos. Inclusive, professor, defender a pena do preso. Isso é uma coisa muito nossa, do latino-americano. Do latino-americano, exato. Porque isso é muito comum. Eu escutei isso já de alunos concluintes, eu escutei isso já de alunos que estão iniciando no curso, eu escutei isso de colegas advogados, de colegas professores, de médicos, enfim, de pessoas que entendem que defender os direitos humanos é defender a bandidagem, é defender práticas criminosas, é defender, né, a prática de delitos, quando na verdade é uma visão totalmente distorcida, mas que infelizmente é a visão que predomina na sociedade. Inclusive, eu queria até fazer uma ponderação e me apropriar de um discurso que é de um ex-convidado seu, que inclusive foi quem fez a nossa ponte, que é o professor Guilherme Bittar. Nosso querido Guilherme, né? Querido Guilherme. O Guilherme Bittar, ele me falou, quando a gente fez o mestrado junto, ele me falou uma coisa que ficou na minha cabeça. Ele falou assim, se você pesquisar Human Rights no Google, o primeiro link que aparece para você é um link de artigos científicos. Se você pesquisar Derechos Humanos no Google, a primeira coisa que vai aparecer para você é alguma obra sobre direitos humanos em espanhol. Mas se você escreve no Google Direitos Humanos em português, ela vai estar vinculada a alguma matéria do tipo que traz esse ideário, esse imaginário popular sobre a matéria. E esse imaginário ele é tão escuso, tão negacionista quanto quem nega a vacina. E aí eu quero fazer só uma ponderação muito simples, um argumento muito simples que desmonta esse discurso. E é um argumento extremamente positivista, para quem gosta, né? No Brasil, nós temos 4 tratados internacionais de direitos humanos, ou seja, 4 tratados internacionais de direitos humanos que têm status de constitucionalidade, ou seja, foram submetidos ao procedimento previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição. Nenhum deles é sobre direito penal. Nenhum deles é sobre direito de encarcerados. Todos eles tratam de direitos de deficientes, né? Um, que é o Tratado de Marrakech,
fala sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência, e o outro, que é a Convenção de Nova York, fala sobre o direito de acesso à leitura a pessoas cegas. E aí os seus protocolos facultativos, né? Então são 4, contando com seus protocolos facultativos. Então nós não conseguimos, não há nenhum elemento que sustente esse tipo de fala. Só o preconceito, só o desconhecimento, só a ignorância. A ignorância, né? É o típico, é o comportamento típico do negacionista, né? É aquela coisa típica de quem defende outras posturas que vão, né, não vamos nem falar para não estimular a gastrite. Alguém tem algum questionamento, pessoal? Algum questionamento a fazer para o professor Felipe? Ana Flávia fez aí um comentário, professor. Sim. O pior é quando se toca no assunto, para muitas pessoas parece extremamente absurdo. Realmente. É bem assim. Eu gosto também desse tipo de argumento, como, por exemplo, no Brasil, ninguém fica preso. No Brasil, ninguém fica preso. O STF solta todo mundo. Aí eu abro lá o portal do BNMP, que é o Sistema Nacional de Monitoramento do Cárcere, que tem atualização em tempo real, inclusive, de mandatos de prisão cumpridos e não cumpridos. Aí tem lá 910 mil pessoas. Aí eu peço para a pessoa, falo, então me explique quem são essas 910 mil pessoas. Se não tem ninguém preso, quem são? Por que essas 910 mil pessoas estão aqui? Em 2014, Eugênie, 2014, Eugênie Maria. Então nós temos esse tipo de... A gente precisa pensar sobre isso, né? A gente precisa pensar sobre como esses discursos eles são construídos. Porque eles não têm uma base científica. E muitas das vezes a gente tenta desconstruir esses discursos com uma fala científica. Né? Nós tentamos fazer esse tipo de desconstrução. Sim. Mas nós não vamos conseguir, não é este o caminho para dialogar com essas pessoas. Eu ainda não encontrei esse caminho, pretendo encontrar um dia, conseguir criar uma ponte de diálogo e chegar a um denominador. É bem difícil, porque nós não podemos, muitas vezes a gente pensa assim, vamos usar o discurso científico, a partir do discurso científico nós comprovaremos a nossa tese. Mas não é o discurso científico não é aquele que, digamos assim, que seja mais adequado para conversar, né, com essas pessoas, né? E assim, é muito comum a gente ouvir isso mesmo, mas no Brasil ninguém fica preso. E a gente vê que isso acontece geralmente com as pessoas que têm poder aquisitivo, né, com as pessoas que são brancas, né, com as pessoas que têm poder aquisitivo, com as pessoas que têm algum tipo de influência, é o filho do político, é o irmão do juiz. Né, são pessoas... O filho do juiz que o próprio juiz solta, como aconteceu recentemente. Pois aconteceu, né? É aquele caso, acho que foi no governo Fernando Henrique, não lembro exatamente qual foi o governo, acho que foi que um ministro, o filho dele cometeu o filho dele atropelou, né, e matou uma pessoa, provavelmente embriagado, tudo, e não deu em nada, né? Ficou por isso mesmo. É aquele caso do jornalista, esqueci agora o nome dele, que matou a namorada, que era bem mais jovem que ele, era muito ciumento, tudo, matou e acabou não sendo devidamente punido. O juiz Nicolau, né? E vários outros exemplos. Para esses, realmente, é mais difícil que haja o cumprimento da pena. Mas para o pobre, preto, para o indivíduo que não tem esses acessos, é bem mais complicado. Aí, realmente, para esses... Não somente o sistema isso, é né, professor? cruel. Como eu disse, essa seletividade ela passa pela pessoa, claro, né? Então ela é majoritariamente as pessoas de baixa instrução, de pele mais escura. Ela passa por esse crivo também. Mas a ideia também que a gente precisa entender dessa seletividade é que ela tem uma outra face. Essas pessoas que a gente está citando aqui, o filho do juiz, o filho do ministro, via de regra, elas não cometem os crimes que a maioria do aparato penal está voltado para o combate. Então, via de regra, elas vão cometer crime de colarinho branco,
direção embriagada ao Sim. volante, Uhum. violência doméstica, e dentre outros que são crimes que não estão, né, no escopo do combate, que não estão no centro do foco do poder punitivo estatal, né, como é o caso do tráfico, O tráfico de drogas. que hoje é responsável por 32% dos presos. Como o caso dos crimes contra o patrimônio, aí, envolvendo aí roubo, furto, que é responsável por mais 40 e poucos por cento, né, dentre receptação, estelionato. Então, hoje o Uhum. Brasil combate tráfico de drogas e crime contra o patrimônio. O resto é incidental. O resto é incidental. Homicídio, taxa baixíssima de resolução. Colarinho branco, nem se fala. Lavagem de dinheiro, menos ainda. Então, o que acontece é que, além de existir uma seleção sobre a pessoa, existe também uma seleção sobre o crime a ser combatido. Certo. A Ana Flávia está fazendo uma pergunta aí, né? Se você acha que o cerne do problema está no ordenamento jurídico. Então, o cerne do problema, ele perpassa pelo direito, assim como grande parte dos nossos problemas, mas ele não é um problema a ser resolvido na seara do direito. Ele é um problema a ser regulamentado na seara do direito. Mas ele precisa ser resolvido primeiro na seara da criminologia, que aqui no Brasil a gente costuma ligar muito ao direito, mas que ao redor do mundo está ligado à área das ciências sociais, né? Do serviço social, da sociologia de maneira geral, mas aqui a gente acaba estudando como sub-área do direito. Então, isso perpassa por um conhecimento social, por uma rede social de proteção e de conhecimento. Então, muitas das vezes, quando a gente fala, por exemplo, de proibir ou de pelo menos regulamentar esse tipo de programa policial, né, para que, olha, eu não posso passar nudez ao meio-dia. Eu não posso passar cenas de pessoas consumindo álcool ao meio-dia, né? Porque a gente tem no Brasil a classificação ali, de classificação livre, 12 anos, 14 anos. Por que eu posso passar morte? Por que eu posso passar sangue? Por que eu posso passar crime? Por que eu posso passar violência? Seja ela uma violência de uma pessoa, um bandido, um criminoso contra um outro cidadão, ou seja ele uma violência policial contra o criminoso, qualquer tipo de violência. Por que eu posso passar isso ao meio-dia, no meu horário de almoço? Por que isso não passa por essa classificação? Então, violência pode. Exato. Eu não posso sexo, eu não posso nudez, eu não posso uso de álcool. Mas violência eu posso ensinar. Violência eu posso mostrar como se eu estivesse mostrando o desenho animado. Então, a gente precisa... Não vai perpassar pelo âmbito do direito, mas, finalmente, né, no seu cerne, vai ser regulamentado pelo direito. E assim, tem uma questão, e essa seletividade, né, você já falou sobre isso, e eu acabei, né, entrando também nessa questão. Essa seletividade ela provoca um dano muito maior, né, do que aquele que, né, talvez até do que aquele que nós conseguimos perceber, né, do que aquele que a população em geral nem percebe, porque nós não temos essa visão na maior parte da população, né, de que existe essa nociva seletividade, né, e essa irracionalidade no sistema. Porque a visão do cidadão comum geralmente é aquela, né? É do olho por olho, dente por dente mesmo. É cometer o crime, tem que ser punido pelo crime cometido. Né? Então, é aquela visão equivocada. Ah, esse aí deveria ser punido com a pena de morte, deveria existir pena de morte no país. E grande parte das pessoas que defendem a pena de morte, elas não conseguem perceber que se existisse pena de morte no país, talvez só elas ou o grupo a qual elas pertencem fosse realmente penalizada, né? O Guilherme coloca aqui, lembra de uma fala do filme Vanilla Sky com Tom Cruise, mortalidade é um entretenimento que não Ele, pode a ter morte futuro. A morte, como entretenimento do lar, né? Não pode ser o sim. futuro. Uhum. Pode? Exato. Aí, Pois é, exato. então não Então, pode, não deveria. se você se nós temos, e a nossa sociedade, ela isso a gente vê em várias áreas, ela é muito hipócrita, né? A nossa sociedade é muito hipócrita, então algumas coisas, a gente vê muito isso na questão da
fugindo um pouco do tema aqui com relação à LGBTfobia, né? Por exemplo, é um absurdo ver dois homens se beijando, ou duas mulheres se beijando. Mas se for um homem e uma mulher fazendo sexo ali, é normal. Como a gente vê, né, eu já cheguei a ver em carnavais fora de época, lá em Natal mesmo, há muitos anos atrás, também antes de vocês nascerem, porque é mais ou menos esse tempo que eu não brinco carnaval, mas de ver pessoas fazendo sexo em plena rua. Ali no meio de um bloco, encostado numa parede, coisa parecida, e todo mundo passando ali, olhando, né? Dá uma olhada, alguns olham um pouco mais, olham até o fim, outros olham e saem. Mas se fossem dois homens ou duas mulheres se beijando, aquilo é um escândalo, não pode, ou coisa parecida. Então a gente vê muito isso. Isso é reflexo na sociedade, né, com nível É uma de educação que moralidade a nossa tem. hipócrita, né? Uma Pois é, a moralidade moralidade hipócrita. hipócrita. Aí a mesma coisa acontece na questão, né, dos presídios, a questão penitenciária. Algumas pessoas olham para o criminoso que muitas vezes eles não sabem nem se realmente é o criminoso, é o suposto criminoso, né? E a gente vê muito assim. Quando quem está sendo acusado é alguém que tem uma condição econômica, condição social, às vezes política até melhor, é o suposto assassino. É o suposto traficante, é o suposto espancador, né? Mas se é pobre, né? Se é preto, então aí já é o estuprador, é o assassino, é o traficante. Então é um problema que eu às vezes me angustio, porque eu percebo que todo esse problema ele passa necessariamente. A solução a gente vê, nós educadores vemos muito claramente isso, mas sabemos também que é um ponto que o governo, os políticos, os que estão em campanha, os que já estão lá, os que querem estar lá, não vão utilizar jamais como bandeira esse tipo de processo, né? Processo de educar a sociedade exatamente para evitar que essa injustiça continue. A Ana Flávia coloca aí, bandido bom só é bandido bom se for pobre e preto. Se for rico, tem que analisar, né? Exatamente. E isso perpassa, então, pelo que a gente falou do populismo penal, né? Então a gente agrega essa bandeira criminológica, assim, ela vai ser incorporada, né, no âmbito da mídia, né, principalmente, e posteriormente, em razão dessa mudança comportamental, vai ser incorporada também no âmbito político, e aí vira uma pauta política, e aí, na verdade, se você defende, você provavelmente não vai ser eleito, ou dificilmente. Então, por exemplo, nas eleições de 2018, o Haddad falou isso, exatamente isso que eu vou falar agora. Ele falou assim: hoje o que lota a cadeia são os crimes de menor potencial ofensivo. Ele falou isso. Aí as pessoas pegam essa fala dele e juntam assim com um vídeo de uma pessoa matando a outra, com um vídeo de uma pessoa assaltando a outra à mão armada. Se você tiver uma preocupação maior com o positivismo penal, você vai lembrar que crime de menor potencial ofensivo não é crime com violência nem grave ameaça, não é crime que tenha uma pena superior a 4 anos. Então, não pode ser essa. Então, o que ele diz é diferente do que se mostra no vídeo, mas é um vídeo que consegue atingir a maioria da população brasileira, né? Porque, ó, então quer dizer que o Haddad acha que uma pessoa matar a outra é um crime de menor potencial ofensivo? Não vou votar nele. Né? Então nós passamos pela desinformação, porque a criminologia midiática, ela desinforma, ela não absorve a coisa criminal na sua abordagem científica, de forma alguma. Ela aborda a coisa criminal na sua perspectiva sensacionalista. Né? Então nós precisamos saber disso. O Vinícius, que é um grande amigo, falou aqui, né, uma visão garantista do entendimento jurisprudencial brasileiro. Quanto a Maria da Penha, LGBTfobia, está na direção certa a fim de resguardar os direitos humanos? Vinícius, então, o Álvaro Pires, como eu estava falando aqui anteriormente, ele chama isso de uma armadilha do punitivismo. Né? Ele chama isso de uma armadilha do punitivismo, que é o quê?
eu buscar garantir direitos humanos através da criminalização de determinadas condutas. E aí o que a gente tem é que a gente nem protege, porque não para de acontecer, continua acontecendo, esse cenário de violência continua sendo uma realidade, então a gente nunca registrou tantos crimes de violência doméstica, a gente nunca registrou tantos crimes de homofobia ou LGBTfobia. Nós tivemos 4 homicídios de pessoas trans em Recife, em uma semana, 4 homicídios, e homicídios gravíssimos, homicídios com requinte de crueldade, com queimar a pessoa viva. Então, nós não temos a efetiva proteção. Nós temos a punição de quem agrediu. Né? Então, isso não reduz a violência, isso não reduz a violência doméstica, isso não reduz a homofobia. Então, nós precisamos pensar em outras soluções. Né? E talvez, se a gente decidir optar, né, se a sociedade como um todo optar por continuar nesse caminho de criminalização, de penalização, de prisão a todo custo, pelo menos que esse seja só mais um dos meios e não um meio-fim, né? Que a gente tenha outros meios e mais esse. Então, uma rede de proteção seria muito mais efetiva do que a mera criminalização. Isso do ponto de vista da teoria crítica, né, dos direitos humanos. Do ponto de vista da teoria clássica da Declaração Universal de Direitos Humanos, isso está ótimo, está perfeito. Pessoal, tem algum questionamento? É isso mesmo, Ana Flávia, em pleno mês do orgulho, né? Foi dia 28, foi dia 8. Algum questionamento mais, pessoal? Bem, enquanto isso, eu queria, eu acho que alguns pontos, está sendo muito interessante a sua fala, porque você está trazendo de uma forma muito direta, de uma forma muito clara, uma série de questões sociais, políticas, né, que perpassam esse tema, que jamais poderá, pelo menos no meu entendimento, ele jamais poderá ser visto apenas sob o viés doutrinário, jurisprudencial e legal, né, porque nós temos uma série de outras situações que perpassam essa situação. Então, você traz para a gente, de decorrência das suas leituras, da sua profissão também, da sua experiência, né, com a questão, uma série de informações que eu creio que são muito interessantes, algumas delas que eu não tinha, e também para os nossos alunos, para as pessoas que estão assistindo, para os nossos colegas. E eu acho que dentre todas essas questões, a primeira anotação, uma das primeiras anotações que eu fiz aqui foi com relação à questão da adoção do direito estrangeiro, né, que a gente tem no Brasil, até numa live anterior, acho que foi com a minha amiga Sara Andrade, professora Sara Andrade, que a gente entrou essa questão. Nós temos no Brasil esse hábito de, não sei se por preguiça do legislador ou por ignorância do legislador, nós temos esse hábito de querer trazer para o nosso ordenamento normas que foram bem-sucedidas, a sua aplicação foi bem-sucedida em outros países, desconsiderando uma coisa que todos nós aprendemos desde o início do curso de Direito, que é o fato de que o direito é um objeto cultural, que não existe direito universal, que o direito é um fenômeno construído, né? Aquela questão do dado e do construído, que é tão repetida por autores como Miguel Reale. Então, quando a gente fala na natureza cultural do direito, não é que a gente entenda, ou pelo menos eu não entendo, que todo e qualquer diploma legal estrangeiro deva ser desconsiderado na construção do ordenamento jurídico. Não, nós temos situações que muitas vezes podem até ser aplicadas, mas guardadas as devidas diferenças. E uma coisa que a gente vê muito no Brasil, e um caso clássico assim que eu conheço, é o do nosso Estatuto da Criança e Adolescente. Eu lembro que quando o Estatuto estava sendo discutido, eu cheguei a ler algumas matérias na imprensa de pessoas elogiando o fato de que o Estatuto da Criança e Adolescente com certeza daria certo, porque ele tinha uma grande inspiração no direito suíço, na legislação suíça sobre o tema, né?
E aí, eu sempre, eu até comentei isso na live com Sara, eu achei bem, mas é bem pertinente isso aí, porque nós temos o mesmo tamanho, né, o espaço geográfico nosso é o mesmo da Suíça, a desigualdade social daqui é igual à da Suíça, né? O sistema educacional nosso é igual ao da Suíça, A nossa formação enfim, histórica é a mesma, né? essa formação histórica, somos países vizinhos, né, colonizados da mesma maneira. Então, assim, é um absurdo, é uma coisa assim tão, né, absurda, mas muitas pessoas defenderam, eu lembro na época, não, mas deu certo na Suíça, vai dar certo aqui, e trouxeram para o nosso estatuto alguns dispositivos, algumas normas que aparentemente funcionaram bem lá e aqui, né? E aí a gente vê toda uma série de distorções e de situações que decorrem desse processo que mais prejudicam do que ajudam, né? A gente vê, isso acontece muito constantemente no nosso direito. Ah, essa lei deu certo em tal país, vamos trazer para cá. E isso no campo penal, isso aí, quando se trata, por exemplo, do sistema prisional, do sistema penitenciário, isso daí pode trazer muito mais prejuízo do que em várias outras áreas, porque é uma coisa, é uma situação muito diferente do presidiário brasileiro com o presidiário inglês, por exemplo, o presidiário francês, ou norte-americano mesmo. Infelizmente, no direito penal, a gente tem uma influência assim, maciça dos Estados Unidos. E aí me estranha muito nós olharmos para a realidade criminal e prisional dos Estados Unidos e querermos replicar ela aqui. Isso me assusta muito, porque não faz nenhum sentido, porque não é uma referência, ou pelo menos não deveria ser uma referência. Né? Então, por exemplo, o plea bargain, que a gente trouxe para cá como a NPP, né? Acordo de não persecução penal. Como, por exemplo, cada vez a maior aproximação a uma pena a ser cumprida integralmente no regime fechado. Né? A gente vem abandonando o sistema progressivo de pena para ter um sistema de cumprimento de pena único, como é o caso dos Estados Unidos. Né? Você fica no fechado e você ganha o livramento condicional se tiver um bom comportamento e passar lá pela comissão. Mas não é como aqui, que a gente tem uma progressão, uma reinclusão progressiva da pena. Então, hoje no Brasil, a gente tem a possibilidade de alguém ficar 70% da pena no regime fechado. Então, a gente vem abandonando cada vez. A gente vem Muita gente abandonando cada defendendo vez isso, né? mais. Muita gente Sim. defendendo isso. Recentemente eu participei de bancas de TCC, eu acho que um ou dois trabalhos que eram exatamente sobre esse tema, né? E trazendo assim o tema de uma forma bem, digamos assim, se manifestando de uma forma bem favorável ao modelo, né? Apontando todas as vantagens do modelo e tal, mas são realidades totalmente distintas. São coisas, né, que não dá para se estabelecer. Nós temos nos Estados Unidos, praticamente em todas as áreas, nós temos diferenças gritantes com relação ao Brasil. Né? Desde o processo educacional, que é diferente, desde as prioridades políticas, que são diferentes, a desigualdade social, que é bem menor. Né? Então, a gente tem que considerar A população essa negra, que natureza. lá é 10% da população, aqui é 55%, 60% da Exato, população. né? Então tem toda uma série de aspectos que precisam E me ser. assusta muito, porque na parte geral a gente tem essa influência europeia maior. Então, por exemplo, as funções da pena são todas com base em teorias alemãs e italianas. Mas o Sim. que mais me assusta é como nós viramos as costas para países que têm uma realidade muito mais parecida com a nossa e que poderiam nos contribuir muito mais. Então, nós viramos as costas para a América Latina. E se a gente olhar Sim. para a história recente da América Latina, a gente vai poder ver muitas coisas que aconteceram lá. Reforma tributária, trabalhista, administrativa, tudo isso aconteceu no Chile, há bem pouco tempo atrás. Não foi Aham. ontem, não foi há 400 anos atrás, foi agora. Tem 80 anos, 50 anos. A privatização dos Correios aconteceu na Argentina, em 1980, não tem tantos anos, não tem tanto tempo. Então nós poderíamos nos valer de países que têm uma experiência parecida com a nossa, que passaram por uma ditadura quando nós passamos por uma ditadura, que tiveram o Sim. mesmo tipo de colonização que nós tivemos. E nós Aham. poderíamos olhar para eles e ver o que deu certo, o que deu errado e nos direcionarmos. Mas nós preferimos nos direcionar por países que não tem nada a ver com a gente, a não ser o ouro, que é o mesmo, porque eles roubaram da gente.
O ouro que eles Exato. têm é idêntico ao nosso, porque eles vieram aqui roubar aquele ouro. Mas o resto, Ah, nenhuma herança, por assim dizer. E aí, o que eu acho interessante no âmbito do sistema penal é que, mesmo quando nós buscamos aplicar institutos latino-americanos, como, por exemplo, o estado de coisas inconstitucional, que é uma teoria que nasce na Colômbia, nós não abrasileiramos o estado de coisas inconstitucional, nós europeizamos o estado de coisas inconstitucional. Então, isso é muito assustador para nós, né, que pesquisamos, que nos preocupamos com essas situações, porque a gente aham. vê que nós seguimos um caminho que, teoricamente, não deveria ser referência, como, por exemplo, o modelo prisional dos Estados Unidos, que é um modelo privado, terceirizado, sucateado, precarizado, que hoje tem mais de 2 milhões e 500 mil presidiários, né? Que o número de pessoas que já foram violentadas na cadeia enche em 3 estádios da NFL. Então, imagine, se isso é o modelo que eu quero seguir. Exato. Professor Felipe, tem um comentário aí do Guilherme, né? Do Civil Law, né? Ah, sim. Um exemplo de instituto totalmente descabido para o Civil Law, súmula vinculante, exato. Súmula Oriunda lá vinculante. da tradição anglo-saxônica, né? E que a gente traz para cá como sendo algo nosso, né? Não só isso, né? Professor, No âmbito da legislação da magistratura, da lei orgânica da magistratura, há sim, obrigatoriedade, inclusive a possibilidade de responsabilização dos juízes em caso deles não seguirem os direcionamentos do STF e do STJ, né? Dos tribunais superiores. Que também é descabido. exato. Pessoal, mais alguma pergunta, algum questionamento mais? Se não houver, professor Felipe, eu vou, né, pedir então que você faça, né, aí as suas. Estou adorando a sua fala, eu tenho certeza que todos que estão assistindo estão gostando bastante, mas vou pedir que você, né, faça aí a sua fala final, se tiver mais alguma coisa para acrescentar, se eu interrompi demais e você Não. deixou de falar alguma coisa, fique à vontade, né? Que a gente já está caminhando aí para a fase final da nossa conversa, e eu gostaria que você, né, não vou falar mais, agora a palavra é sua, só no final mesmo para encerrar que eu vou falar. Professor, então quero agradecer desde já o convite. Para mim é um prazer, sempre um prazer muito grande poder conversar sobre isso, que é algo que realmente eu tenho paixão e que dificultou muito a minha pesquisa por ter paixão pelo tema. Mas para que a gente possa finalizar de uma maneira pedagógica, eu convido a todos a pensar nos temas que nós debatemos aqui hoje, especialmente sobre um único questionamento que é central para a gente. A pena de prisão, de fato, né? Ou melhor, a pena, de fato, é o único instituto, o único mecanismo que nós temos de combate e prevenção criminal? Então, obrigatoriamente, nós estamos presos nessa racionalidade penal de que uma pessoa comete um crime e é punida com uma pena? Ou nós podemos pensar diferente? Então, eu não quero que concorde. Eu quero que me diga, sim, essa é a única possibilidade. É uma pena de morte, uma pena de prisão, eu sou a favor da tortura, eu já falei, todo mundo sabe disso. Para quem pensar assim, eu só espero que elabore para si uma justificativa. Então, elabore para Sim, si um argumento racional para apoiar isso. Ou qualquer argumento racional que apoie essa racionalidade. Né? Tanto que no meu trabalho eu me recuso a chamar de racionalidade penal e eu o tempo todo me refiro como irracionalidade penal moderna. Né? Porque não tem nada de mais, racional. mais adequado, Mais realmente. adequado. Então, eu convido vocês a fazer esse questionamento. Só isso. Esse é o modelo que eu quero, esse modelo está dando certo. E se sim, né, se ainda assim, depois de tudo que a gente falou hoje, você acredita, eu te peço que elabore um argumento minimamente racional. Né? E eu aguardo as contribuições, quem quiser falar comigo, eu me coloco à disposição para ouvir esse argumento racional, que vai colaborar muito, porque eu até hoje não consegui encontrar. Então, está lançado o desafio, né, professor? Se Está alguém lançado. tiver esse posicionamento, né, é interessante lhe passar. Eu
quero agradecer imensamente, né, professor Felipe, pela sua fala, pela sua disposição em participar. Esse projeto, a ideia é conversarmos, né, semanalmente com pessoas que eu não lhe conhecia, né, foi indicação do professor Guilherme, mas as indicações de Guilherme foram todas maravilhosas, né, assim, foram falas muito boas, como a dele também. A ideia é que nós tenhamos ainda outros encontros, falemos em outros momentos. Já conversei um dia desses com algumas pessoas que, finalizadas essas falas, essas conversas com essas pessoas que eu convidei, em um segundo momento quero fazer com 3 pessoas, né, com 2 convidados, e a gente debater um tema, né, mais amplo, enfim, para que a gente possa continuar com esse projeto, que, como eu gosto sempre de reforçar, é um projeto, não surgiu como um projeto acadêmico dentro de nenhuma instituição, é um projeto meu, pessoal, eu, junto com a Ana Flávia, que foi minha aluna esse semestre e que nos auxilia, né, foi quem entrou em contato com você, a gente está sempre em contato com os expositores. Agradecer a Ana Flávia mais uma vez pela sua ajuda valiosa. E aí a ideia é conversarmos sobre temas tão importantes, tão relevantes, que muitas vezes ficam até fora da graduação, que não são discutidos como deveriam, né, pelos nossos colegas professores, enfim. Então, a ideia é termos sempre, né, semanalmente, pessoas que trarão uma contribuição valiosa, como a que você trouxe hoje, e já estou antecipadamente me convidando para um segundo momento, depois eu avisarei quando, mas com certeza seria muito interessante, né, termos outras conversas, porque cada uma dessas pessoas que está vindo aqui está contribuindo, eu creio que de forma brilhante, de forma inesquecível, me atrevo a dizer, ouso dizer, na formação dessas pessoas e até dos nossos colegas que já são professores ou que são advogados e não estão mais na condição ali de estar ainda cursando uma graduação, mas que com certeza também terão muito a aprender com as falas de vocês. Então, eu estou realmente muito feliz com essa sua participação. Quero lhe agradecer imensamente, né, mais uma vez, e que haja outros momentos, né, de conversa. Assim, E vou ficar à disposição. quando eu estiver aí pelo estado de Goiás, que nós possamos nos encontrar, terminada essa pandemia, que nós possamos nos encontrar, né, Guilherme? Guilherme, depois da nossa live, que foi a primeira desse projeto, aí eu acho que foi o Guilherme que falou, vamos tomar um chopp. Você fica no chopp, eu fico no café. Eu também vou ficar pelo café também, porque prefiro. O café, o suco, o chá, e aí que haja esse momento, né, posteriormente, passada toda essa situação que nós estamos vivendo, que possamos nos encontrar e conversar pessoalmente, quem sabe até fazer uma live pessoalmente, né, ali Presencial. presencial. Foi um prazer, Felipe, vou dizer, seja muito bem-vindo ao meu hall de amigos a partir de hoje, certo? E admirei muito tudo que você falou, né? Passo a partir de hoje a lhe admirar como colega, professor brilhante, que tem uma contribuição muito grande a nos oferecer. É isso, Guilherme, o importante é a resenha. Então, um abraço, uma boa noite. Muito obrigado. Fico lisonjeado, de verdade. Um abraço a todos, eu fico agradecido pela sua participação. Boa noite a todos, gente.